Olá, sejam bem-vindos a Filosofando com Samir Abdo. Este é o símbolo da filosofia. Em primeiro lugar, gostaria de me apresentar. Meu nome é Samir Abdo, eu sou formado em licenciatura da filosofia e tenho 3 pós-graduações específicas nessa área de filosofia e um total de 11 cursos universitários complementares do Brasil e no exterior. Bom, isso significa o quê? Que eu sei que nada sei. Começamos aí pela filosofia. Este é um programa especificamente dirigido àqueles que querem engrandecer o seu conhecimento com a verdadeira filosofia. É uma filosofia apartidária, é uma filosofia agnóstica, é uma filosofia que remonta dos tempos do passado. Bom, começamos então com a base cultural desse programa. A base cultural desse programa é esse livro que eu compilei. Foi escolhido entre dos 3 melhores trabalhos de RH do Brasil pela Universidade Uninter, justamente tratando sobre a filosofia do dia a dia das pessoas e também ligado a empresas. Nesses programas que nós vamos ter a partir de agora, nós vamos nos concentrar única e exclusivamente em tratar do engrandecimento da pessoa como um todo a partir do entendimento da própria filosofia. Começamos pela palavra filosofia. Philos, amor, sofia, conhecimento. Então, o amor ao conhecimento. No entanto, nós temos que lembrar que a filosofia ela é muito mais longa e muito mais antiga do que nos foi ensinado. Começamos talvez pelos sumérios, há 450 mil anos atrás, com bases filosóficas. O que eram, na verdade, as bases filosóficas? As bases filosóficas eram justamente o engrandecimento do ser por automotivação, por empoderamento. E essa automotivação era justamente o que se procurava fora o discernimento entre uma coisa e outra, ou seja, sobre a fé, sobre a determinação, sobre o amor à sua pátria, sobre as coisas que tinham que ser feitas, mas a nível pessoal. Então, a filosofia veio engrandecer o ser humano ao ponto de que cada um dos mais inteligentes homens do mundo procuravam uma forma de saber. E, claro, nós vamos ver mais adiante que a filosofia se deu como um espaço grande e dominou uma era na Grécia, né? Mais propriamente em Atenas. Nós tínhamos 2 cidades principais, então uma Atenas, que era a cidade cultural, e Esparta, que era a cidade guerreira, conquistadora. E os atenienses, então, começaram há 2.500 anos atrás, trazer à tona aquilo que já havia sido formado pelos antigos. Quando eu digo pelos antigos, nós temos, assim, filosofia partindo, como eu disse, da Suméria. A Suméria fica numa região da Mesopotâmia, e da Suméria foi se expandindo por todo o Oriente, por centenas de milhares de anos, onde nós podemos dizer que se procuravam verdades sobre coisas e fatos desconhecidos.
Entre esses fatos, nós podemos caracterizar muito bem falado e muito bem explicado, nós vamos ter isso mais adiante, sobre como as pirâmides foram construídas e como o homem foi formado a partir do caráter que bate na questão ética, na questão moral. Mas a filosofia, ela foi a mãe e a função, a raiz, o ground zero, quer dizer, a partida de toda e qualquer arte, seja ela oral, seja ela construtivista. Como é que eu posso dar um exemplo? A dialética, o próprio estudo, a manutenção do silêncio, a peregrinação, a busca de novos saberes, as descobertas de novas coisas, todas foram a partir da filosofia. Só que filosofia não era exatamente para qualquer um. A filosofia servia para aqueles que se dedicavam uma vida inteira buscando e, em alguns casos, muitos casos, terminava-se uma vida sem descobrir nada, sem saber nada. E, na verdade, o que era essa procura, essa descoberta? Era justamente a lapidação do caráter do ser humano. Porque, lembre-se, nós viemos do nomadismo, ou seja, nós corríamos atrás da caça e aí nós éramos nômades, a caça corria, nós corríamos atrás, caçávamos, fazíamos comida, formamos núcleos, deixamos de ser nômades, formamos as cidades. Aí nós temos o acúmulo de pessoas que formam o mesmo ambiente e, ao invés de correr atrás dessa caça, nós pusemos simplesmente uma cerca ao redor dos animais e passamos, então, a criar e cultivar. Foi aí que nós viemos a polis. A polis é a origem da palavra cidade. Então, tudo que deriva da cidade vem da polis. Isso inclui tudo que nós conhecemos, a polícia, a política, tudo que é polis é originário daí. No momento que nós conseguimos montar núcleos, aldeias, e a partir daí seguir regras, e nós estamos falando de dezenas de milhares de anos atrás, nós conseguimos formar também um ser chamado o ladrão. Por que o ladrão? O ladrão era aquele que antes caçava, corria muito, e agora ele descobriu os animais dentro de uma área cercada, que era muito fácil subtrair o animal, que era selvagem, obviamente, e levá-lo consigo, porque achava que a liberdade dele, a liberdade do animal, não seria formada por aquela cerca. Bom, a partir deste momento, nós tivemos que formar novas regras. Essas novas regras foram justamente as regras de ética e moral. Mas de onde nós vamos tirar ética e moral? A partir dos bons ensinamentos, a partir das boas técnicas. Então, nós começamos a formar derivações de estudos. Essas derivações de estudos foi que categorizou os seres humanos de diferentes formas. Aí nós criamos diferentes segmentos da filosofia.
a própria matemática, a álgebra, a física, a química. Nós temos exemplos claros da própria dialética, né? A estética foi outro ponto importante. Nós começamos a fazer derivações e vários foram os filósofos que dedicaram uma vida inteira a certas situações de colocação das suas vidas em torno desse estudo para ensinar os outros, para criar regras boas a serem seguidas. Porque até então as regras não filosóficas eram as regras justamente como de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Não havia um motivo pelo qual nós vivermos em união se não houvesse um motivo pelo qual a união existisse. Dentro desse conceito, nós estamos falando muito anterior a Atenas, muito anterior a Roma. Nós estamos falando aí possivelmente de 100 mil anos atrás, em que começaram-se as novas regras do ser humano, onde o ser humano perdeu a sua vaidade como um lutador, perseguidor, como um caçador, e tornou-se um pai de família, tornou-se um chefe da tribo, de uma aldeia, de um clã. Aí formaram-se as guildas, né? Onde as guildas eram onde tribos tinham uma certa afinidade, e nessa certa afinidade eles eram todos iguais. Então, diferentes tribos, diferentes aldeias foram formando uma ao redor da outra com uma certa distância. Bom, cada uma delas tinha a sua própria filosofia. Então, dito isso, nós podemos concluir de que em alguns pontos eram permitidos, alguns procedimentos eram legais, eram éticos, eram morais, e em alguns outros não eram. Nesse interim foram montados praticamente diversos segmentos sobre os segmentos já formados da filosofia. E aí nós tivemos dois segmentos que principalmente se destacaram, que era a fraqueza do povo sem filosofia. O povo sem filosofia era um povo que não tinha as regras definidas, por isso o surgimento da política para implantar regras definidas, e segundo, o culto a um ser superior. Como não existia um ser superior definido, uma vez que o monoteísmo só surgiu a partir de 3.000, 3.500 anos atrás, ou seja, 2.500 para 4.000 anos atrás, nós podemos dizer assim que esses dois pontos se aproveitaram muito bem da filosofia em aberto. Primeiro, porque existia já um governo montado em bases filosóficas e existia um padrão de segmento espiritual sendo seguido pelo que nós podemos chamar de crença. Usa-se muito o termo pagão, né? O termo pagão, ou paganismo em si,
ele tem que ser justificado. Pagão é todo aquele que nasceu antes da era de Cristo, ou seja, o ano zero, todos são pagãos. E todos aqueles que nasceram depois da era de Cristo que não seguem o cristianismo. Então, nós estamos falando de paganismo pelo culto antigo que seguiam. Já se adorou tudo que é tipo de coisas. Nós tivemos o atomismo, né, através de Akhenaton. Nós tivemos também, a partir de Moisés, a crença mosaica, em que o monoteísmo era a crença de um Deus só. E muitos no passado cultivavam a crença num universo geral, onde partia-se desde um bezerro a uma vaca, ao céu, às estrelas. Mas o fundamento, vamos chamar de psicofilosófico, era que alguém queria deter o poder, e aí nós vamos dizer que isso permanece até hoje, o poder sobre o povo, sobre o que o povo poderia fazer dentro da sua aldeia, dentro da sua área. E o segundo ponto, a crença. E aquele que não cresce naquela divindade ou nas divindades estaria em desacordo com o que o pensamento daquela aldeia se formava. Eu acho que ficou bastante claro que a filosofia veio para estabelecer parâmetros nítidos e abrir novos caminhos para que pudesse se dividir ou concentrar. O dividir seria justamente criar novas alternativas que fosse de politização do povo, e outra concentração no monoteísmo, uma vez que o politeísmo faria com que eles, nesse período de paganismo, oferecessem animais, oferecessem frutas, matassem animais, deixassem frutas à disposição dos supostos deuses da sua época, que era a sua crença. Entendam que eu não estou duvidando da crença de nenhum pagão, nem tampouco a crença de ninguém nos dias de hoje. Cada um tem a crença que quer e que serve para si. Mas dentro do fator filosofia, a filosofia, então, precisou de um balizamento. Então, nós tivemos 3 balizamentos básicos da filosofia. Um dos balizamentos básicos foi dado justamente por Akhenaton, quando o faraó do Egito, em que, em primeiro lugar, ele libertou todos os escravos e houve uma rebelião. Eles queriam continuar escravos. Não era interessante ser autônomo, porque o governo ou o faraó alimentava todo mundo e dava trabalho para todo mundo. Então, eles tinham alimento, trabalho, eles tinham casa, e de uma hora para outra eles foram libertados como escravos. Não serviu. Aí, Akhenaton botou o atomismo, ou seja, Atom, Akhenaton, que é o Deus Sol. A partir daquele momento, todos os outros deuses eram menos explorados, menos divinos aos olhos do povo, apesar de poderem continuar a exercerem a sua divindade em casa, mas em locais públicos, conforme a filosofia, o Deus chamado Hélios, que era o Sol,
era então o grande provedor das riquezas, porque faziam com que as plantações crescessem, as árvores e as plantações fossem cultivadas durante o período do verão, enquanto que no inverno esse deus Atom, ele diminuía de percentual, esfriava, aí o próprio rio Nilo diminuía também, porque acostumava a também nevar, como até hoje neva no Oriente Médio. Então diminuía a quantidade de água e o rio Nilo estreitava e as plantações secavam e eles passavam por um período de 4 a 6 meses sem nenhuma colheita. Então eles viviam justamente desse período. Então Akhenaton foi, assim como Moisés, nos primórdios do religare, né? da parte da conexão do ser humano com um ser superior. E esse ser superior, obviamente, o deus de Akhenaton era diferente do deus de Moisés. A questão dos deuses, como eu disse antes, cada um tinha o seu deus protetor. E dentro dessas crenças, eles foram unificados nas suas aldeias. No caso do Egito e depois no período do Êxodo. Nós tivemos depois também a partir do sinismo, que nós não temos a ideia completa do que seja o cinismo, né? Quando nós chamamos uma pessoa de cínico, ele vem a partir de Diógenes. Por quê? Porque Diógenes, mesmo com todo o seu conhecimento, ele morava dentro de um barril com somente alguns trapinhos, um cobertorzinho que era. Então, a palavra cinismo vem de canis, de cachorro, que vivia na rua e que a partir daí ele se adequava a qualquer tipo de vida comum. O cinismo foi importante para a simplificação dos filósofos, que até então os filósofos se julgavam não somente os melhores, os mais inteligentes, mas também queriam parte do poder. Só que, formado esse ponto de ligação ou o desprendimento entre a religião e a política, existia um vão. Esse vão era ocupado pelos filósofos que passaram a ser os conselheiros da religião e os conselheiros da politização. Esses conselheiros eram graduados de acordo com o seu conhecimento. Nós vamos ver mais a seguir como eles eram tratados e como eles foram vindos à Terra e deixaram seus legados. E o terceiro ponto, que eu considero também importante, é o estoicismo. Isso já na virada vamos dizer, do pré-cristianismo, indo até 200 anos depois da era cristã, que mudou o pensamento do religare ou da religião, que lembram que todos eram selvagens. Nós imaginamos um coliseu, por exemplo, cheio de pessoas, milhares de pessoas, assistindo os cristãos serem mortos por leões. E quando esse show terminou, começaram os gladiadores a lutarem entre si para ver quem era o mais forte. E aí a antiga e
muito bem conhecida expressão de Nero, que quando queria deixar um gladiador vivo, ele deixava o polegar para cima, senão ele baixava o polegar e ele seria automaticamente morto. Dito isso, nessa primeira, vamos dizer, o primeiro dos nossos encontros, antes de Cristo, nós tivemos mais 300 avatares. Krishna, Buda, Ísis, Osíris, por coincidência não tão coincidente, todos nasceram de uma mãe virgem, todos foram mortos e crucificados e todos sublimaram ou desapareceram de suas covas e tumbas a partir do terceiro dia. Isso significa que o Religare, ele tentou por diversos e centenas de anos, talvez milhares, arregimentar as pessoas para uma crença única ou pelo menos dirigida. Bom, eu espero ter explicado parcialmente o que é filosofia, ao que se propõe este programa. É um programa de verdade, é um programa sobre a verdade e onde nós vamos tirar fatos místicos, míticos e tentar trabalhar o máximo possível com a verdade. Então, eu acredito que nós paramos por aqui hoje. Espero que tenham gostado dessa apresentação simples e nós vamos entrar nos próximos 2 capítulos em simbologia, que foi a origem da filosofia em geral. Ok? Muito obrigado. Vou fazer novamente o símbolo da filosofia para me despedir de vocês. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos no nosso próximo programa.